Olá, eu queria conversar com você hoje sobre o chamado que a igreja, o povo de Deus, tem para fazer a missão. Missão essa que foi instituída por Deus mesmo na terra para que pessoas, homens, mulheres, de todas as idades, de todas as línguas e nações fossem sendo alcançadas. E muitas vezes nós como igreja, às vezes temos falhado em fazer a missão porque colocamos alguns obstáculos, colocamos algumas limitações, até algumas justificativas e muitas vezes até desculpas para não fazer a missão. Sendo que nós temos, como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, um chamado todo especial aqui na terra, para sermos embaixadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, para levarmos a mensagem do Evangelho, essa mensagem que restaura o ser humano diante de Deus, por meio de Deus mesmo. E eu queria ler com você um texto do Antigo Testamento, que está no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 1. Nós faremos a leitura no versículo 4 até o versículo 10. Quero que você me acompanhe e depois nós vamos conversar um pouco, meditar um pouco sobre esse texto, falando sobre a missão que nós temos como filhos e filhas de Deus aqui na terra. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Um texto muito interessante, quando nós vemos aqui o chamado do profeta Jeremias para trazer a mensagem de Deus para o povo, especialmente na região de Judá. A região de Judá, assim como toda a região em que o povo de Deus estava, mas especialmente aqui no texto sobre Judá, era uma região idólatra. Era uma região em que o povo de Deus tinha se prostituído, tinha se misturado com religiões de outros povos e, portanto, caíram no pecado da idolatria. Lembremos que nós temos, como igreja local, na nossa cidade, aqui temos conversado muito sobre isso há pelo menos 2 anos, o que é a idolatria. A idolatria, muitas vezes as pessoas confundem sendo como você apenas adorar uma imagem, mas na verdade vai muito além disso. Isso também está incluído na idolatria. Mas a idolatria, você idolatrar alguma coisa, é você colocar algo no centro do seu coração que toma o lugar que é de Deus. Muitas vezes a própria família nossa pode ser um ídolo. Nós amamos a nossa família, mas se nós a amarmos acima de Deus, estamos transformando a nossa família, por exemplo, em um ídolo. No caso daquela região, a idolatria sim era expressa através de imagens. E essa idolatria ela atingia, ela abrangia a vida cotidiana das pessoas, porque naquela época, não diferente da nossa, mas naquela época era mais forte isso, as pessoas elas viviam de acordo com aquilo que elas acreditavam, no sentido de que as pessoas, inclusive, diz os historiadores, carregavam pequenos amuletos, pequenos objetos junto com elas, onde quer que elas fossem fazer o que fossem fazer. Então era muito forte a idolatria naquela região. E Jeremias é levantado justamente num lugar assim, em um contexto idólatra, em um contexto em que as pessoas acreditavam em tudo menos em Deus. E para piorar,
quem estava cometendo isso? O povo que Deus tinha escolhido, né? O povo de Deus estava fazendo essas coisas. Fica aqui o alerta, né? Pensando nesse contexto histórico, para nós também hoje, como povo de Deus, tomarmos cuidado para não cairmos em qualquer tipo de idolatria, quando o Senhor mesmo nos ensina que nós temos que ter Ele como o primeiro. Nós não podemos adorar entidades, adorar outros deuses, mas precisamos adorar apenas o Senhor. Então Jeremias ele é chamado nesse contexto, um contexto em que o rei Josias tinha fracassado, né, em restaurar o culto ao Senhor. Se você tiver curiosidade, depois você lê todo o livro do profeta Jeremias. E então Jeremias é levantado nesse contexto difícil, né? Um contexto que você tem, por exemplo, uma autoridade, o rei, não conseguindo trazer o povo a Deus, não conseguindo restaurar a adoração exclusiva a Deus. Então uma autoridade que tinha perdido, né, a sua influência, tinha perdido o seu poder mesmo ali para organizar, o poder de organização da sua nação. Então é necessário que Deus levante um homem, um Jeremias, que era um sacerdote, para trazer a mensagem de Deus, para trazer uma mensagem de restauração. E aqui, quem lê a Bíblia e sabe, né, sobre o ministério de Jeremias, ele passou quase 50 anos profetizando a mensagem e ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu. É muito parecido com o que acontece em muitos lugares, muitas regiões do mundo, em que a mensagem, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é falada, ela é ensinada de fato, e as pessoas não dão ouvidos. Relatos de missionários que têm saído pelo mundo pregando o Evangelho, pregando a Bíblia, pregando a palavra do Senhor, e aquele povo fica hostil à palavra, ao ponto até de algumas regiões matarem os missionários. No caso de Jeremias, não é diferente, porque Jeremias ele foi hostilizado por aquele povo. Ele foi humilhado por pregar e trazer a mensagem de Deus. Ele correu o risco até da própria vida por trazer a mensagem do Senhor para eles. E a mensagem de Deus, se você continuar lendo o restante do livro de Jeremias, a mensagem de Deus é a mensagem que Deus sempre trouxe a um povo, sempre trouxe a um lugar antes de trazer juízo, antes de fazer justiça, porque Deus tem toda a autoridade para fazer justiça sobre o pecador e sobre o pecado. Uma mensagem de arrependimento. Aquela mesma mensagem que quando nós pregamos e ensinamos o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, nós trazemos. Dizemos que é necessário arrependimento, arrepender-se dos pecados para que a pessoa consiga se reconciliar com Deus. Ela precisa reconhecer que é pecadora, que se desvia da vontade de Deus, daquilo que Deus estabeleceu e instituiu na sua palavra, e que ela tem a chance, por meio de Deus mesmo, de voltar a ter essa reconciliação. E Jeremias estava trazendo essa palavra, né? Estava trazendo essa mensagem. Mas algumas coisas a gente precisa pensar, como eu falei no início, né? Sobre que nós somos chamados para a mesma missão que Jeremias foi. Nós temos o mesmo chamado como igreja, como povo de Deus aqui na terra. Da mesma forma como muitas vezes a gente coloca obstáculos, Jeremias colocou. Nós vamos novamente ler aos poucos aqui o texto, né? Pensando em alguns pontos aqui dos versículos, e você vai possivelmente se identificar, né, com Jeremias nesse chamado aí. O versículo 4, Jeremias fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando ela alcança uma pessoa,
ela transforma a vida dessa pessoa, ela santifica dia a dia a vida dessa pessoa. E quando a palavra de Deus vem de encontro a nós, é como se nós acordássemos de fato para a vida real, porque nós nos enxergamos, nós olhamos para nós e entendemos quem nós somos, segundo a Bíblia, pecadores, e segundo a Bíblia, devedores a Deus de alguma coisa. Mas a mesma palavra, a mesma Bíblia, ela vai nos ensinar que essa dívida que nós temos, Deus já pagou por nós. Deus já trouxe o pagamento para essa dívida. Então, a partir do entendimento disso, né? A partir do entendimento de que a palavra do Senhor veio a mim e me alcançou, eu sou então conclamado, chamado para fazer parte dessa missão, levar essa mesma palavra que veio a mim para outras pessoas serem restauradas como eu fui, como você, possivelmente você que tem me ouvido foi. Então Deus ele mostra ao profeta quem o estava chamando. Veja que Jeremias no versículo 4 ele diz assim: veio a mim me veio a palavra do Senhor. Ele não inventou aquilo, ele não pensou que estava sendo chamado. Alguém estava conversando com ele, alguém estava falando ao seu coração, alguém estava falando pessoalmente com ele. E ele nos conta que era o Senhor. Quem é esse Senhor? O Deus Criador. O Deus que tem interesse em salvar o ser humano dos seus pecados, porque se o ser humano continuar sendo pecador, ele tem uma condenação eterna. O mesmo Deus que chamou Jeremias, me chamou a igreja, possivelmente tenha chamado, esteja chamando você que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, para que você venha até a Ele para ser salvo. A palavra que Deus estava trazendo aqui para Jeremias era uma palavra de salvação. Veio primeiro ao profeta, o profeta reconheceu que era Deus o chamando, e por ser Deus que o estava chamando, que estava falando com ele para transmitir essa mensagem, ele se sentiu como a gente se sente diante de Deus, né? Uma pessoa muito pequena, mas pessoas pequenas que Deus tem amado, que Deus tem dado a oportunidade de fazerem parte da missão dele, da missão de Deus aqui na Terra. O Criador estava chamando Jeremias para aquela missão. O Criador estava convocando Jeremias para levar a mensagem. Veja no versículo 5 o que o texto diz. Deus falando para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. A palavra conhecer, especialmente no Velho Testamento, ela não significa simplesmente um conhecimento como a gente conhece pessoas, né? Você conhece fulano, eu conheço fulano. Ela é mais profunda, porque esse conhecimento é um conhecimento íntimo, é um conhecimento familiar, é um conhecimento de saber de fato quem é a pessoa, o que ela sente, o que ela faz. E Deus está falando para Jeremias que antes dele formar Jeremias no ventre materno, ele já conhecia Jeremias. Porque o nosso Deus, o Senhor, ele conhece todas as coisas e ele conhece a nossa vida. Você que lê a Bíblia vai recordar do Salmo 139, quando Deus diz que conheceu a cada um dos seus filhos e filhas, né? Cada um de nós, antes da gente ser entretecido no ventre da nossa mãe. A mesma mensagem que ele fala aqui para Jeremias, dizendo que antes que ele fosse formado por Deus, né? Antes que eu te formasse, olha, Deus falando que ele tinha criado, né? o profeta, ele conheceu. Ele sabia quem era Jeremias. E daí Deus continua dizendo: e antes que saísses da madre, agora Jeremias já está formado no ventre da sua mãe, mas antes daqueles provavelmente 9 meses que ele estaria levando ali para nascer,
Deus falou que antes que saísse da madre, Deus já tinha consagrado e constituído Jeremias profeta às nações. Porque Deus ele não tem um plano B. Deus não é pego de surpresa pelos eventos da história. Ele não é pego de surpresa como se ele não soubesse o que iria acontecer. Ele sabe todas as coisas. Antes mesmo que aquelas coisas aconteçam. Antes mesmo que eventos históricos aconteçam, Deus já tem o conhecimento. Então ele está falando para Jeremias: Jeremias, antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta. Essa palavra consagrar, ela tem o sentido de preparar, de separar alguém para alguma coisa. Lá, né, para quem gosta no hebraico, é kadash. Eu consagrei você para fazer alguma coisa. Eu te chamei para que você faça algo. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. E Deus fala também que constituiu Jeremias, né? Constituiu profeta às nações. Então Deus, ele conhece Jeremias, ele sabe muito bem quem é Jeremias, antes de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe. Ele consagra Jeremias, antes que ele nascesse, Deus já tinha um chamado para ele, já tinha uma missão para ele, e Deus constituiu profeta às nações. Essa palavra constituir significa que Deus presenteou, trouxe a vida do profeta como um presente às nações. Olha que interessante, que maravilhoso que é, né? Quando nós pensamos na missão de Deus na Terra. Cada profeta que se levantou por Deus na história, vamos trazer para os nossos dias, cada igreja bíblica de fato, né? Não apenas um lugar que coloca uma placa e diz que é igreja, não, a igreja bíblica, a igreja que leva a sério a Bíblia, a pregação da palavra de Deus, é um presente para as nações. Deus dizendo, cada vez que eu levanto meu povo para trazer a mensagem, eu estou presenteando as nações com essa mensagem. Mas, infelizmente, né, presente é igual quando a gente ganha um presente de amigo secreto. Às vezes a gente não gosta, mas dá aquela risadinha sem jeito. E às vezes muitas pessoas, né, recebem a mensagem de Deus, ouvem a mensagem de Deus, mas desdenham. Dizem, isso aí não é para mim, isso aí é para quando eu ficar mais velho, isso aí é perda de tempo, isso aí é muitas coisas que as pessoas falam, né? Mas veja que o próprio Deus está falando, Jeremias, eu trouxe a sua vida como profeta, como um presente. Eu constituí você como um presente para essa nação, para esse lugar. Aí o texto continua dizendo que Jeremias, né, talvez possivelmente por entender o tamanho daquela missão e o que aquela missão implicaria sobre ele, por conta do contexto que ele estava vivendo ali, pessoas que não estavam nem aí para Deus. Jeremias fala assim, Senhor Deus. Ele usa uma expressão de desânimo aqui, de medo, de preocupação, diz, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, Deus, o Senhor está dizendo aí que me chamou, me constituiu profeta, e profeta, o que ele fazia, né? Ele falava, mas eu não sei falar, como é que o Senhor está me dizendo isso? Como é que o Senhor está dizendo que eu sou um profeta, eu fui chamado para trazer a mensagem? Eu não sei falar, e eu não passo de uma criança, eu não tenho maturidade para isso, eu não tenho condições, tanto no meu corpo quanto na minha mente, na minha intelectualidade, na minha racionalidade, para trazer a mensagem do Senhor. Mas é interessante que, por Deus conhecer, né, todas as coisas de antemão, ele já trouxe a mensagem antes de Jeremias trazer a desculpa, porque a desculpa é justamente Jeremias dizendo que não ia falar, não ia conseguir falar, e Deus já tinha dito, você foi chamado para falar, para ser profeta às nações. Eu te constituí. Veja que Deus ele fala, né,
no versículo 5 de novo, diz assim: eu te formei no ventre materno, eu te conheci, te consagrei e te constituí. Tudo Deus, né, falando, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ou seja, Jeremias não fez nada, Deus o chamou para aquela missão. Então Deus está chamando Jeremias. Será que Deus teria errado no chamado? Não, né? Porque Deus está falando para o profeta. E aí o profeta, como um bom ser humano que era, como nós somos, né? Colocou a sua limitação, colocou aquilo que possivelmente limitaria a mensagem. Ele diz: ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. O próprio profeta que Deus tinha dito, que qualificou, que chamou para aquela missão, estava se desqualificando. Estava desdenhando dele mesmo, dizendo, eu não tenho condições. Mas, como Deus ele não é limitado por aquilo que eu sou, por aquilo que Jeremias era, por qualquer obstáculo humano, qualquer obstáculo desse mundo, Deus ele mostra isso para Jeremias quando ele diz, no versículo 7 e no versículo 8, mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, veja Deus novamente mostrando quem tinha chamado e quem de fato era o dono daquela missão, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias, você não vai para onde você quer, você não se governa. Sabe aquela expressão que a gente usa às vezes, eu me governo. Não se governa, Deus quem governa todas as coisas. A gente que tem a pretensão às vezes de achar que se governa, tem a pretensão de achar que vai para um lugar ou vai para outro. Quando o próprio Novo Testamento vai dizer assim, se vocês deveriam orar assim, se Deus quiser que eu vá para tal cidade, eu vou. E aí Deus está mostrando mais uma vez para Jeremias, apesar da sua limitação ou da sua justificativa ou da sua desculpa para não ir, você vai. E a todos a quem eu te mandar, você falarás. Novamente Deus repetindo para o que ele tinha chamado Jeremias, para profetizar, para falar a sua mensagem para aquele povo, uma mensagem de arrependimento. O profeta ele se sentiu incapaz para a missão. Ele sentiu-se limitado para a missão. Mas Deus novamente diz, eu te enviei, eu te mandei e eu sou contigo. Aqui está implícito, né, nos versículos 7 e 8, no versículo 8 especialmente, quando Deus fala, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Novamente, né, se a gente for olhar o contexto histórico do ministério do profeta Jeremias, a gente vai encontrar um momento que ele teve a sua própria vida posta em risco, né, ao ponto das pessoas quererem matá-lo, mas isso não aconteceu. Naquele momento, Deus ele o livrou, Deus permitiu que ele continuasse, né, o seu ministério, apesar daquelas situações que se criaram, porque Deus já tinha prometido para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você percebe um detalhe nessa porção aqui, do capítulo 1? Em todos os momentos, o profeta aparece muito pouco, e Deus aparece muito. Do versículo 4 até o versículo 10, Deus aparece demais aqui, para mostrar que sim, por ser pecador, por ser limitado, Jeremias era incapaz para fazer aquilo. Ele não tinha condições nenhuma nele mesmo para fazer aquilo. Mas porque Deus estava com ele, porque Deus o tinha chamado, ele seria capaz de cumprir aquela missão. Deus falou, porque Deus já conhece de antemão todas as coisas, que o livraria. Deus já estava adiantando até mesmo para Jeremias, você vai passar algumas dificuldades, obstáculos, até mesmo risco de vida, mas eu vou te livrar porque eu sou contigo. Essa expressão de ser
como uma pessoa, quando Deus fala na Bíblia, né, ser como uma pessoa, Ele é como uma pessoa, Ele é contigo, significa que Deus está de fato ali, presente na vida daquela pessoa. E aí, o texto no versículo 9 e 10, para nós concluirmos aqui, né, essa breve reflexão, diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus então chama Jeremias e Deus mesmo dá a mensagem para Jeremias. Deus fala que toca, né, melhor, o Jeremias falou: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e daí o Senhor disse para ele: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Não era a mensagem que Jeremias traria, não era uma mensagem dele mesmo, não era algo inventado por ele, não era algo da sua cabeça, algo que ele pensava que tinha que falar, não, era algo que Deus queria falar para o povo, e isso era muito sério. Essa mensagem era algo que traria justiça de Deus, traria para aqueles que não ouvissem condenação de Deus, juízo de Deus, mas uma mensagem carregada de salvação. Todo aquele que ouvisse seria salvo. Todo aquele que ouvisse, guardasse e obedecesse seria salvo, se arrependesse dos seus pecados. Mas era uma mensagem divina. Era uma mensagem que Deus tinha colocado na boca do profeta. O profeta nos conta, né, dizendo que Deus tinha estendido a mão, tocado na sua boca, e dito: Eu estou colocando na sua boca as minhas palavras. E aí o versículo 10 diz assim: Olha que hoje te constituo sobre as nações. Novamente Deus repetindo aqui: Eu estou presenteando as nações com a sua vida, Jeremias. E sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Tudo aquilo que a palavra de Deus ela faz quando ela adentra um local, uma cidade, um lugar, uma família. Ela tem esse poder para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e para plantar. Veja que aqui é um contraponto entre as palavras, né? Primeiro Deus diz que constituiu para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Porque quando a pessoa não dá atenção à palavra de Deus, infelizmente ela vai continuar numa ruína existencial, numa ruína de vida, e que quando a pessoa não ouve a palavra de Deus, não é qualquer coisa outra que ela vá ouvir ou vá seguir que vai ter poder para transformá-la. Não vai. Somente a palavra de Deus pode transformar uma pessoa. Somente a palavra de Deus pode revelar Deus para um ser humano e trazer restauração e reconciliação com Deus novamente. E Deus está falando para Jeremias que aquela palavra também edificaria e plantaria. Duas palavras aqui, né, que significam você construir algo, você produzir algo. Deus diz a Jeremias que aquela palavra, aquela mensagem tinha esse poder, e era para Jeremias falar. Da mesma forma como Deus chamou o profeta Jeremias, Deus chama a sua igreja. Nós somos como Jeremias, criados por Deus. Ele nos criou e Ele sustenta a nossa vida. Deus é aquele que, como diz o livro dos Salmos, Ele carrega dia a dia os nossos fardos. É Ele que caminha ao nosso lado. É Ele que está, como disse para Jeremias, comigo. Eu estou contigo. Eu é que te sustento. Eu é que cuido de você. A igreja do Senhor, então, ela é sustentada por Deus. Ela foi criada por Deus e chamada por Deus para essa missão. Logo, se nós confiamos no sustento de Deus, nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer que as coisas venham a faltar, porque é Deus quem dá o sustento. Assim como sustentou a vida do profeta. Antes que nós existíssemos como igreja, como povo de Deus, Deus já tinha um plano para nós. Da mesma forma como Deus não foi limitado pela incapacidade, ou possível incapacidade do profeta e imaturidade,
Deus ele não é limitado pela nossa incapacidade também. Deus é poderoso. Por vezes nós nos sentimos incapazes como profeta. Eu diria para você, não é errado se sentir incapaz. Mas não é correto continuar olhando para a incapacidade e dizendo eu não posso fazer nada. Eu não sei falar da palavra. Aprende, lê, fala. Eu não sei o que eu vou falar para as pessoas, eu não sei falar da palavra de Deus. Fala aquilo que você ouviu, fala aquilo que você... aquela palavra que transformou a sua vida, aquele texto bíblico. Conta o que Deus tem feito na sua vida a partir do momento que você teve um encontro com a palavra. Lembre, é nós que colocamos desculpas e justificativas como Jeremias estava colocando para o seu chamado. Mas o chamado, Deus estava mostrando claramente para ele e para nós, igreja dele, que o chamado é dele. É ele quem nos chama. É ele quem tomou a iniciativa de nos chamar e nos convocar e nos conduzir nessa missão. Então não é a nossa incapacidade que vai limitar isso. O que nós precisamos é irmos, falarmos da palavra de Deus para as pessoas, como instrumento de bênçãos, canal de bênçãos aqui no mundo, como presentes para o mundo. Mesmo que em muitos locais a gente seja um presente meio que as pessoas não gostam, mas você precisa ir e falar, porque Deus ele não é limitado por essas nossas incapacidades. E o último pensamento aqui é sobre, da mesma forma como Deus chamou Jeremias com o propósito de trazer a sua mensagem, Deus nos chama como igreja para um mesmo propósito. O ir de pregar foi ensinado por Jesus aos seus discípulos, assim, antes de Jesus estar ascendendo aos céus, subindo aos céus, Deus falou para os seus discípulos, conforme nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que era para eles irem pelo mundo pregando o Evangelho. Você que tem ouvido já algumas mensagens sabe que a palavra mais importante ali não é o ide, mas é o pregai, porque é o pregai que transforma. A palavra ide significa indo, na rotina da vida, no cotidiano da vida, onde você estiver. É para que você pregue a palavra de Deus. Muitas vezes você vai pregar a palavra de Deus usando, por exemplo, um recurso como esse que nós estamos usando aqui, de áudio e vídeo, um canal de internet. Muitas vezes você vai estar pessoalmente com as pessoas da sua família, do seu hall de amigos, dos seus colegas de trabalho, de faculdade, e ali você tem a oportunidade então de falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus não significa que você precisa sair gritando aos quatro cantos e berrando as pessoas. Possivelmente você não vai ser ouvido mesmo por muitas. Talvez alguma te ouça, não é também de todo errado você fazer isso. Mas ali é você pregar o Evangelho, você fazer discípulos. E discipular uma pessoa é você caminhar com ela. Não é você simplesmente soltar uma palavra ao vento e aquilo ali, você esperar que aquela palavra ao vento, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, ela vai trazer algum resultado. É você caminhar, é por isso que a igreja ela é chamada de uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, porque essas pessoas têm a mesma mensagem a ser falada aqui na terra, a mensagem de arrependimento, fazer com que as pessoas reflitam, parem para pensar nas suas próprias vidas e como elas estão diante de Deus, e que elas precisam, assim como qualquer um de nós precisa, se arrepender dos seus pecados, e em Jesus Cristo, por meio de Jesus, serem trazidas a restauração, a reconciliação com Deus. Deus lhe chamou então a igreja com um propósito, assim como chamou o profeta Jeremias. E disse Jesus que estaria conosco até o fim, né? O Evangelho, ele tem esse poder de destruir e edificar, como Deus disse que a sua mensagem, por meio do profeta Jeremias, faria. O Evangelho, ele destrói, porque muitas vezes a pessoa vai ouvir a palavra e não vai dar atenção, não vai se arrepender, não vai se reconciliar com Deus.
e infelizmente estará condenado, e é uma condenação eterna. Mas o Evangelho, a Palavra de Deus, também destrói o ego humano, destrói as barreiras que o ser humano coloca para se encontrarem com Deus, porque Deus, quando vem graciosamente de encontro à vida de uma pessoa, Ele alcança. Eu quero convidar então você a refletir nisso tudo que nós conversamos aqui nesse tempo, e especialmente você que já faz parte da Igreja de Cristo aqui na Terra. Lembre que você e eu temos um chamado, o chamado que Deus deu a Jeremias. Eu e você fomos criados por Deus, o Criador tem nos chamado. E eu e você fomos constituídos por Deus, assim como o profeta foi, para levar adiante a mensagem de salvação. Um grande abraço.